padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz na alegria deste domingo, dia do Senhor, um dom para todos nós. Dom do repouso, dom da proclamação da palavra, da celebração da Eucaristia, dom de nos congregarmos como família na nossa casa e como família na nossa comunidade de fé. E hoje, neste domingo, dia do Senhor, em todo o nosso Brasil, celebramos a solenidade de Todos os Santos. E aqui lembro um monge do século XII, quando diz, lembrando Lucas no capítulo 16, ó, como é espaçoso e aprazível o seio de Abraão, como é íntimo e tranquilo, como é aberto e luminoso. Ó Israel, como é bom o seio de Abraão, não para aqueles que se glorificam em si mesmos, mas para os que têm puro coração, principalmente os que ele contém e refaz em si próprio. Os olhos jamais viram, senão Deus que preparou tudo isso para nós, no seio de Abraão, para aqueles que nele esperam. O homem desconhece esse segredo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Prometido aos fiéis que combatem por Cristo e dado aos vitoriosos que reinam com Cristo. Nesta cidade, a cidade dos santos, vivem nossos parentes e amigos caríssimos que intercedem por nós junto de Deus. Eles esperam a nossa chegada e, tanto quanto podem, apressam nossa corrida. Portanto, elevemos para eles os nossos corações e as nossas mãos e ultrapassemos tudo o que é transitório. Alegremo-nos com o que verdadeiramente nos foi dito, pois iremos para a terra dos vivos. Feliz a hora em que entrarmos naquela terra onde o Senhor, ao passar, nos servirá, onde nos alegraremos com os anjos e nos regozijaremos com os santos. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Amado irmão, amada irmã, é a segunda vez, neste início de mês de novembro, que temos a oportunidade de proclamar a palavra de Deus no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, abertura do Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. É um mimo de Deus para conosco, para nos dizer qual é a verdadeira felicidade, como procurá-la. E assim compreender que, procurando a verdadeira felicidade, nós construímos a nossa santidade de vida. Santidade de vida não é privação, não é impor-se um modo desgostoso de viver. Pelo contrário, é o caminho para encontrarmos uma vida autêntica e verdadeira, honesta e boa, e assim podermos um dia participar das alegrias dos santos. Por isso é preciso ter sentimento de pobre, de humildade. Bem-aventurados, diz o Senhor, os pobres em espírito. Não podemos viver a nossa vida marcada por orgulho, orgulho que alimenta disputa e que nos impede de viver a alegria bonita e honrosa de honrar a dignidade de cada pessoa.
Por isso nós venceremos as nossas aflições, que são muitas, sofrimentos que passamos, pesos que carregamos, e seremos consolados. E assim olhar a posse da terra não pela ganância, não por aquilo que de fato é violento, mas pela mansidão. Alimentando nossos corações com o compromisso de sermos promotores da justiça, defensores dela, por um coração que seja marcado pela força da misericórdia, para sermos considerados misericordiosamente por nosso Deus. Uma misericórdia que purifica o nosso coração, sem rigidez, mas com alegria, e nos faz com toda a consciência, num mundo como o nosso, numa sociedade como a nossa, promotores da paz, e assim nos tornarmos como que marcados por um selo de filhos de Deus, sem medo de perseguição, sem medo de perder, mas considerando de verdade o que conta, a justiça. Se conta para nós a justiça, não teremos medo de injúria, nem de perseguição e nem de maledicências, porque o Senhor está conosco. É aí que encontraremos a nossa alegria e o caminho aberto para a nossa experiência no céu, a nossa vida. Por isso, lembro aqui dos sermões de São Bernardo, para fecundar a nossa alegria de buscar a santidade de vida, quando ele pergunta: para que louvar os santos? Para que glorificá-los? Para que, enfim, esta solenidade que nós celebramos hoje, a solenidade de todos os santos? Que lhes importam as honras terrenas, a eles que, segundo a promessa do Filho, o mesmo Pai Celeste glorifica? De que lhes servem nossos elogios? Os santos não precisam de nossas homenagens, nem lhes vale nossa devoção. Se veneramos os santos, sem dúvida nenhuma, o interesse é nosso, não deles. E São Bernardo diz: eu por mim confesso, ao recordar-me deles, sinto acender-se um desejo veementemente. Em primeiro lugar, o desejo que sua lembrança mais estimula e incita é o de gozarmos de sua tão amável companhia e de merecermos ser concidadãos e comensais dos espíritos bem-aventurados, de unir-nos ao grupo dos patriarcas, às fileiras dos profetas, ao senado dos apóstolos, ao numeroso exército de mártires, ao grêmio dos confessores, aos coros das virgens, de associar-nos, enfim, à comunhão de todos os santos e com todos eles nos alegrarmos. Esta lembrança deve nos fazer compreender que vale a pena viver a vida e percorrê-la na honestidade, no bem, na verdade, no amor, respeitando a todos, para participarmos desta alegria celeste. De lá viemos e para lá estamos voltando. Vamos nos preparar para vivermos à altura a beleza desta nossa dignidade de filhos e filhos de Deus, construindo a nossa vida na santidade, a exemplo de Maria, a quem agora nos unimos para suplicar a graça de sermos bons, justos, para sermos santos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã,
com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.